Olá, bom dia. Eu sou Eduardo Guimarães. Que Deus abençoe a vocês todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento, venha sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Convido você a participar deste culto live nesta manhã e aprender da palavra de Deus juntamente comigo, mediante a unção do Espírito Santo que paira sobre a verdade das Sagradas Escrituras, a qual estaremos conhecendo nesta manhã. A princípio, quero fazer oração para entregar esse trabalho de Deus, esse trabalho na mão do Senhor Deus, mas para que Jesus venha tomar não só a direção da minha vida, mas também da sua vida. E no final desse trabalho haverá também a oração em razão dos seus pedidos, dos seus pedidos de oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor e te agradeço por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor em rede social, para que pessoas venham conhecer não só a verdade do Evangelho, mas também eu venha cumprir o meu chamado no Senhor. Toma a direção deste trabalho, abençoe essa vida que está vendo, que estará participando desse evento, sempre que possível for. Direciona, Pai, no caminho do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fortalecê-la, levando a Deus a operar e a fazer as coisas maiores, as quais o Senhor nos permitiu que viesse a ser feito para poder ficar no nome de Jesus. Que ela venha viver a vida acima da média, que ela venha realizar nova todas as coisas em seu lar, em sua família, em sua comunidade. Torna real a manifestação do teu poder. Torna real a manifestação do teu juízo, de modo, Pai, a fazer-nos compreender a tua palavra e nos prover de Cristo segundo a justiça e a virtude do teu poder, segundo a unção do teu Espírito Santo. Graças te dou, Deus. Abençoa nossas vidas de modo a alcançar nossos vizinhos da esquerda, nossos vizinhos da direita, os nossos vizinhos dos fundos, nossos vizinhos das tangentes, que são abaixo ou acima, mais próximo ou mais distante. Que o Senhor seja o governo e o centro da autoridade em nossas vidas, fonte de água viva que salte para a eternidade, de modo a alcançar esses vizinhos, de modo semelhante também aos vizinhos dos seus vizinhos. E na extensão do teu poder, o Senhor seja glorificado em nossas vidas e as nossas vidas glorifique somente o teu santo nome, porque verdadeiramente o Senhor é o único Deus e Senhor de nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, então, iremos fazer uma menção da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4, no versículo 6. E o Senhor Deus disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? É uma mensagem que Deus tem para a gente poder entender sobre a verdade do Evangelho nesta manhã. É uma mensagem que, de alguma forma, Deus me permitiu preparar de antemão para que eu pudesse agora estar falando algo de Deus para você, para o nosso crescimento espiritual diante de Deus, para o nosso fortalecimento em nossas convicções de fé. Porque neste mundo nós sabemos que o ciclo da vida do ser humano, ela é passageira. O homem nasce, cresce, desenvolve, morre. Não é isso? E o que ele deixa para a geração futura é o que reflete justamente a relação dele diante de Deus, ou diante do sagrado e do profano, vamos dizer assim, uma vez que muitas das vezes as pessoas não vão considerar Deus apenas aquilo, Deus apenas o sujeito, ou o ser que está ligado à sua fé religiosa ou sua cultura, muitas das vezes desprovendo os demais das mesmas razões por questão de intolerância política ou religiosa. Mas Deus não se manifesta com base em barreiras em que o homem cria para poder, geralmente, enfatizar o seu ego, seja ele moral, seja espiritual, cultural ou religioso. Não é isso? Ainda que Deus não dê sua autoridade, sua glória à imagem de escultura, uma vez que o homem tende a trocar o altar de Deus, ou tirar Deus do altar da vida dele e colocar, por exemplo, a imagem de um homem, ou ser autólatra em si mesmo, tirando de si próprio algo que, na verdade, não pode constituir a imagem de Deus e nem refletir a verdade de Deus pela vida dele. Mas não é esse que vem um caso neste momento. Vem um caso neste momento é que, quando Deus fala para Caim, porque iraste e porque descaiu o teu semblante, a gente vai ver que Deus viu que Satanás já tinha manifestado, da mesma forma que manifestou na vida de Eva, quando ela peca, mentindo, fazendo com que ela viesse pensar que ela seria como Deus, e que depois disso ali ela não morreria, e que ela seria, além de ser como Deus, vamos dizer assim,
que o fruto não ia trazer nenhum dano para a vida dela. Aí ela não só peca, mas leva o seu filho, seu marido também a pecar. Aqui não foi diferente, porque a geração de Abel diante de Deus foi a que agradou, né, quando foram feito ali aquele sacrifício. E naquele sacrifício, Deus agradou do sacrifício de Abel e não, segundo a palavra, não agradou do sacrifício de Caim. Porém, o diabo, sabendo disso, sabendo que o que Deus estava observando estava fora do conhecimento de Caim, justamente porque o primeiro homem, Adão, e várias gerações que seguiram a ele antes mesmo das leis dos profetas, a Bíblia fala que ele foi feito alma vivente. E o último homem, Adão, que veio a ser a semelhança de Cristo, fora feito espírito vivificante. Ou seja, o espírito vivificante ele é formado mediante o conhecimento e a santificação pela palavra. Essa palavra, geralmente, ela foi gerada e foi fixada na mente do homem quando Deus estabelece os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são a forma de Deus santificar o homem para que não só Moisés, assim como Arão, viesse falar com Deus, mas também o povo tivesse condição de subir o monte e falar com Deus. Oi, Clara, Deus abençoe. Bom dia. Então, o que acontece? A gente começa a entender que essa relação de santidade que vem de ser consumada em Cristo quando o espírito do homem fica pronto, pelo qual Jesus fala, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, é essa mesma relação que vem formando no homem pela verdade da palavra, uma vez que quando o homem peca, Deus coloca ele fora do jardim. Aí, fora do jardim, Deus não só começa a trabalhar justamente o resgate desse homem, mas também o desenvolvimento do caráter humano, que vem gerar Cristo, que vem fazer com que Cristo venha se manifestar em carne, para que viéssemos todos ser salvos e resgatados por Ele. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Então, o que acontece? A gente vê que essa relação, ela mostra que o homem em si não conhecia o mundo espiritual. Ele só conhecia que antes de pecar ele falava com Deus, quando ele era Adão, né? E depois de pecar ele continuou falando com Deus, mas agora sobre ele também já havia já o juízo de Deus, porque uma vez pecar, uma vez o pecado se manifesta por ele, as coisas foram amaldiçoadas por causa dele. Então eu deveria trabalhar do suor do seu rosto para poder se estabelecer. E Deus fez o juízo dele ali não só contra o homem, mas contra a serpente, que representa Satanás, mas também contra a mulher. E a geração do homem que haveria de comer do suor do seu próprio rosto. E nesse contexto, logo no começo dessa geração, Deus se agradou de Abel, porque Abel fez um sacrifício, e no sacrifício de Abel estava também o sacrifício de Caim, mas Caim não observou dessa forma, posso dizer assim, por 2 fatores. Que um deles, Caim trabalha com a lavoura. A lavoura geralmente serve de sustento para o gado, né? Serve de ração para o gado. E o gado, quem cuida do gado? Abel. Então eu entendo, segundo a minha visão da palavra, o que faltou em Caim foi justamente entender isso. E só não entendeu porque havia bloqueio no mundo espiritual. E aqueles animais pelos quais o homem nomeou e santificou, porque quando o homem nomeia os animais, ele santifica eles, porque ele separa cada um segundo a sua espécie. Seja gênero, masculino e feminino, ou macho e fêmea, ou seja ave também. Isso é isso, certo? E onde é que entra esse assunto dessas aves, desses animais na vida de Caim? É justamente aonde Deus estabelece o sacerdócio levítico. Por quê? Porque uma vez já santificado esses animais, quando o homem cai depois da relação dele com a mulher, em que a mulher come do fruto proibido e leva o homem também a comer do fruto proibido e o homem também prevarica. Porém, o homem já tinha santificado, juntamente com Deus, aqueles animais e concebido que não haveria companheira idônea para ele junto àqueles animais ou aves, certo? O diabo agora vem, engana a mulher mediante a serpente, o homem cai, e agora parte daquela relação do homem, que vamos dizer assim, que seria unidade, ou se fosse a carne da carne dele, estava praticamente assim, contaminada com o pecado, e que levou também o homem a se contaminar. Embora a gente veja a confirmação do apóstolo Paulo em Timóteo a dizer que o homem não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E a Bíblia realmente fala isso. Por quê? Porque antes da mulher ser criada, foi que Deus deu a ordem para o homem não comer do fruto do bem e do mal. Algo que, na verdade, não tinha razão nem consistência para poder separar o joio do trigo, para poder separar o que é certo ou o que é errado. Ou seja, se o homem não tinha estrutura para isso, dependendo diretamente do pai, ele tinha que obedecer Deus, porque Deus é o único que tinha condição de sustentar a fé dele diante daquilo que ele não conhecia. E diante de Caim não foi diferente. Aquele pecado continuou pairando, né? Aquele ser espiritual que é Satanás continuou pairando sobre a humanidade.
inclusive impedindo que Caim viesse ouvir a Deus, quando Deus vira para ele e fala essa frase, né? Quando o Senhor pergunta para ele, o Senhor disse a Caim, por que te retiraste e por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Perguntando Deus para ele. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, o desejo do homem está sob o domínio do homem, mas a relação dele e o livre-arbítrio dele com Deus define a relação que ele quer desenvolver com Deus ou com seu semelhante. Porém, quando Satanás geralmente consegue tirar do homem, ou diante de alguma situação, consegue promover um clamor, algo assim que venha ferir o âmago da alma do ser humano, vamos dizer assim, tem uma ação impactante na vida do homem mediante algo que o homem não pôde observar, e foi justamente o fato de Deus ter aceitado a oferta de Caim, de Abel não ter aceitado a oferta de Caim, segundo fala a palavra. Ele não consegue entender por que Deus não aceitou, ou que Deus não se manifestou tanto em favor da oferta de Caim. Não é isso? Não foi porque o Caim estava endemoniado, porque senão Deus não teria falado para ele a palavra dessa forma. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Ou seja, para Deus não tinha motivo para ele poder se irar. Certo? E por que descaiu o teu semblante? Então, por que Deus está perguntando para ele? Porque ele queria ouvir dele aquilo que geralmente estava na mente dele. Porque para Deus não teve nenhum problema em ter aceitado a oferta de Abel e não ter se manifestado em razão da oferta de Caim. Mas ele fala para ele, claro, sobre o seu desejo você deve dominar, porque o pecado já é a porta. Né? Se você se portares bem, não há de levantar o seu semblante. Então, quer dizer, faltou ele digerir, faltou ele, como diz a palavra, quando a Moisés separa ali, né, as aves que eram puros, os animais que eram impuros, e os que eram puros, aqueles que poderiam servir para sacrifício e o que não poderiam servir para sacrifício. Eu vou tentar lembrar essa parte. A Bíblia fala sobre justamente isso, ele não rumina, vamos dizer assim, então ele não mastigava, então quer dizer, não tinha a pata fendida, ou seja, quando ele pisa no barro, o pé afunda todo, não tem aquela válvula de escape, né? Não tem a fenda entre os dedos para poder trazer um escape, né, na memória da pessoa. Então, quer dizer, a pessoa tem a mente tipo cauterizada, como Paulo chega a dizer, né? Tem pessoas que têm a mente cauterizada. Então o diabo cauterizou a mente de Caim neste momento e não permitiu ele ver. Por quê? Porque até diante desse sacrifício a gente vê que tem uma necessidade de que esses animais simbolicamente, uma vez já santificados pelo homem, parte deles, ou todos eles, pode dizer assim, os que foram usados justamente para poder santificar o homem e fixar as leis no sacerdócio levítico, está ligado justamente a essa relação, porque o mundo espiritual não tinha sido manifestado para o homem ainda. O homem achava que ele poderia viver, né? Porque a serpente enganou ele, falou que ele seria como Deus e não morreria. E certamente não morrereis, sereis como Deus. E Deus falou com ele, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, quer dizer, o diabo fez ao contrário. Além de enganar ele, fez acreditar que ele seria como Deus. E justamente para Deus eliminar essa relação, essa estranheza que foi causada mediante a ação do homem, Deus faz o seguinte, ele lançou aquele primeiro homem, né, pelo que diz no capítulo 3, versículo 23 e 24 de Gênesis, diz assim, e o Senhor, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tirado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Não é isso? Então, quer dizer, o que implica dizer que quando Deus fala com Caim dessa forma, havia verdadeiramente uma manifestação espiritual que estava cauterizando, que estava impedindo, que estava tentando impedir o ciclo de dependência do homem com Deus e de santidade do homem com Deus. Não é isso? A ponto de ele não observar essas coisas e se levantar contra o seu irmão que de alguma forma fez o que agradava a Deus. E ele entendeu que ele não foi Deus não se agradou dele, por quê? Porque a palavra diz, né, da oferta de Caim, Deus não se agradou. Não é que ele não se agradou, simplesmente a gente foi entender bem a necessidade pelo qual, na razão dele se portar bem, ele haveria ser aceito, é justamente por quê? Porque a aceitação está relacionada ao fato de ter entrado no trabalho do Senhor quando ele fez o bom trabalho dele na lavoura e não só permitiu que o gado, que Abel viesse
vier cuidar, né, desenvolver, tratar, vamos dizer assim, viesse se alimentar aquela lavoura. Então, assim, no sacrifício de Abel estava também o sacrifício de Caim. Então, quer dizer, para que você vai cuidar de uma lavoura se você não tem finalidade para ela? Não é? Então a gente vê praticamente dessa forma, que Deus ele não faz ele não faz as coisas erradas, ele não colocou o homem sem um propósito na sociedade, não, inclusive em relação ao seu semelhante, porque às vezes nós priorizamos muito a nossa relação com Deus e esquecemos que a nossa relação com Deus não depende só do nosso vínculo com Deus, mas depende também do nosso vínculo com o nosso semelhante. E quando às vezes absorvendo as coisas da forma que nós queremos, nós acabamos fechando o caminho de Deus em nossas vidas. Aí cumpre o que Jesus fala com os escribas e os fariseus, né? Ele fala que aquela geração, os escribas e dos fariseus, eles atavam fardos pesados sobre a humanidade e eles mesmo nem com o dedo queriam porque os arrastar ou mover, né? Porque eles passou a usar a lei como forma de escravizar o ser humano ou criar uma divindade que ele viesse manipular mediante a lei, ferindo o próprio instinto natural da humanidade. É como se a pessoa soubesse mediante a sua necessidade pessoal e diante do seu afetivo real pela vida e pelas coisas que você cultiva e cuida no dia a dia, ele pudesse projetar justamente a sua ação em certos extremos e usar do falso afetivo dele, tentando se passar que está interessado no bem seu, simplesmente para ter de você uma ação que justifique a necessidade dele te escravizar por meio da lei, porque ele sabe que diante do certo e do errado, ou dos extremos, todos nós somos sujeitos a prevaricar, porque nós não podemos explicar aquilo que só Deus pode explicar. E nós, para poder nos estabelecer como pessoas, precisamos de estar ligados ao que é o objeto de sanidade, que justifica a nossa ação, porém o nosso semelhante muitas das vezes não tem conhecimento disso, o que prova que Caim, ele não sabia por que Deus falou para ele, ó, se você se portar bem, não haverá aceitação para ti, mas se não, né, o pecado já aporta sobre ele, você deverá dominar. E muitas das vezes nós não temos condição de dominar, porque às vezes queremos as coisas do nosso tempo, queremos do nosso jeito, e perdemos o alinhamento, a verticalização do nosso juízo com o juízo de Deus. Né? E às vezes o juízo de Deus, para se manifestar, precisa de tempo, precisa de estar no tempo de Deus, no tempo do Pai, ou entender qual que é a finalidade pelo qual nós devemos fazer fazer exame do nosso culto racional. Não é isso? E depois dessas coisas a gente vê que quando Deus começa a santificar essa geração de Caim, essa geração que pecou, ele estabelece não só os 10 mandamentos, mas estabelece justamente a relação em que, qual seria o vínculo que ele ia estabelecer com o homem para que ele pudesse ter uma aliança eterna com seu semelhante, e principalmente com Deus. Né? E ele diz no capítulo 19 de Êxodo, né, ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Isso aí já quando ele chama Moisés. Não é isso? Para poder santificar o povo agora. Porque o homem, quando ele peca, ele perde aquele ciclo, né, com Deus, e começa a estabelecer um ciclo com a humanidade mediante a mulher. E esse ciclo que ele estabelece mediante a humanidade pela mulher, ele começa a ser defeituoso. Por quê? Para ele, primeiro, coexistir, ele teve que desobedecer a Deus. Né? Desobedecer diante de uma mulher que Deus fez para que tivesse como que é diante dele, não só na qualidade de ser esposa e mulher, vamos dizer assim, mas que também tivesse que cumprir com os propósitos. Porque Maria, se for olhar, comparar Eva com Maria, ela chegou o anjo chegou diante dela e falou: graciadas sois vós, né, entre as mulheres, né, e bendito é o fruto do vosso ventre. Então entendes que para consumir todas as coisas, Deus estabeleceu no primeiro homem a razão pela qual foi criada a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem falou isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no homem tinha 3 caráteres espirituais, de 3 personalidades que são uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é aquele que exerce o juízo, o Filho é aquele que defende esse juízo, que é o próprio advogado, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é a unidade do Pai com o Filho. Certo? No homem, então, tinha essas 3 personalidades, essas 3 características que ia gerar justamente
a geração do homem sobre a humanidade depois que fora feita a mulher, estabelecendo um novo ciclo sobre a terra. Porém, essa mulher Deus fez para que estivesse como se adiante do homem, o que implica dizer que no mesmo dia que Deus descansou, o homem também dormiu, ou seja, o homem dormiu porque Deus descansou. Vice-versa, pode-se dizer assim. Agora, se Deus dorme, né, a Bíblia fala que Deus não dorme. E com certeza Deus não dorme. A gente entende que essa relação está ligada mais à necessidade, às condições psicológicas do ser humano em relação àquilo que é sobrenatural. Mas entende que se o homem dormiu é porque Deus descansou. Não é isso? E se de alguma forma ele concebeu que a mulher era o osso do osso dele, a carne da carne dele, né, porque na verdade ele não só teve o tutorial que fez ele entender isso diante dos animais e as aves que ele santificou quando nomeou cada uma delas, mas também diante de Deus cujo Espírito é eterno que estava nele, ainda sob um ciclo de dependência espiritual, o qual ele ainda não se reconhecia como homem passivo de morte, passivo de morrer. Por isso Deus fala para ele: se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E o diabo vem fazendo o contrário: se você comer, não morrerás. Não é isso? Porque o homem haveria de lavrar a terra, o homem haveria de cuidar do jardim de alguma forma. Então, assim, a maldição não veio porque o homem não estava cuidando do jardim, porque desobedeceu. Ou seja, o homem não ia comer do suor do seu rosto porque Deus amaldiçoou a terra. Não, ele já haveria de comer do suor do rosto dele, mesmo quando ele já estava lavrando o jardim, cuidando do jardim. Porém, teve um peso a mais, porque a terra ele não só teria dificuldade de fazer a terra gerar fruto, mas também a terra produziria abrolhos, ou seja, teria mais dificuldade ainda para poder cuidar, porque ele amaldiçoou a terra porque o inimigo, que é o Satanás, tinha interferido na relação dele com a mulher e, consequentemente, prejudicado a sua gestão de filhos. Prova disso que Caim veio a matar o seu próprio irmão. Por quê? Porque ele tinha a mente cauterizada com as obras das trevas. Só depois mesmo que Moisés veio estabelecer a lei, estabeleceu os ofícios da lei, é que começou a trabalhar Deus a vida do povo de Israel, né? Diante de cada sacrifício, que de alguma forma era utilizado a parte dos animais que eram proibidos, né, para consumo, que era considerado assim, os que eram aceitos para consumo, né, e geralmente excluindo aqueles que não eram para consumo, que eram os animais impuros. É os mesmos que o homem santificou, sim, mas parte deles é só aqueles que deveriam considerar ser puros, para poder fazer o sacrifício, né, que era para o sacerdócio. Um era para o pecado, outro era para, no caso do bode expiatório, né, e do bode mensageiro, era expiação para o pecado. Não é isso? A outro, que é do carneiro, era uma expiação da culpa, né, outra expiação do pecado. E outro que era pela santificação do sacerdócio, que era o boi, que era o novilho, no caso, né? Então a gente vê que Deus começa a trabalhar a santificação do povo. Por quê? Porque quando ele sacrificava esses animais, era a lei da lei. Então, quando lia a lei, o homem se santificava pela lei, fixava, fazia recordar. Hoje, como que o homem faz isso? Quando ele tem um Novo Testamento, pelo Novo Testamento no sangue de Cristo, quando ele participa da ceia, quando ele leva o memorial, né, da sua relação com Deus mediante a santificação da palavra. Porque hoje o altar da santificação, hoje o vínculo de santidade é o próprio homem, onde é que Deus, a própria terra, o próprio ambiente terreno, onde Deus aspargiu o sangue de Cristo Jesus para santificar a sua geração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse contexto, Deus começa justamente a trabalhar essa relação do homem, tirando ele justamente do pecado, quando ele estabelece os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele tem essa relação que não só faz a gente entender em que o homem deveria ser purificado, relativo a todo aquele princípio que fez com que os grandes da terra se prostituíssem, né? As filhas dos homens se casaram com os filhos de Deus, a ponto de Deus enviar a terra toda se prostituir, Deus pegar e enviar, chamar Noé, fazer a arca e fazer com que Noé viesse justamente ser salvo juntamente com a sua família e fizesse perder todo o mundo anterior. Por quê? Porque o mal estava em maior percentual do que o bem, né? E quando Deus chama Moisés, ele vem estabelecer justamente essa relação de santidade, relação essa que tira o homem do pecado e aproxima eles mais de Deus. Porém, isso não é sem respeitar o livre-arbítrio do homem, porque o livre-arbítrio do homem ainda é papel preponderante para ele poder se estabelecer diante de Deus o seu semelhante. E os 10 mandamentos foi justamente para poder
fazer o homem entender isso. Não é? Por quê? Porque dentro desses 10 mandamentos, a gente vai ver que, igual foi falado no vídeo anterior, na ministração que eu tive no vídeo anterior, Deus permite com que os anciões, o povo também sobe e o povo vê a manifestação de Deus diante do Monte Sinai, mas também o homem naquele momento ele também tem a provisão do reino do céu para a vida dele. E depois de santificado, a gente vai entender que Deus começa a quebrar justamente aquele ciclo de dependência no mundo espiritual em que dependia não só do homem obedecer, mas do homem entender por que deveria obedecer. Porque havia um agente espiritual, foi criado por Deus, mas que tinha se rebelado e queria tomar o reino, porque ele conhecia as coisas do reino de Deus. Ele conhecia as coisas celestiais, as quais o homem não conhecia. Tanto que a Bíblia fala que em Ezequiel 28, que ele se achava mais sábio que Daniel, porque ele conhecia todas as coisas no reino do céu. Então ele sabia quem era o homem. Quando ele falou, certamente sereis como Deus, ele tentou colocar na cabeça do homem que o homem seria como Deus. Então ele tentou tomar o governo de Deus por meio da própria mulher, que era justamente a contrapartida que deveria o quê? Dar início ao ciclo de vida do homem sobre a terra, do governo que Deus estabeleceu para o homem no jardim do Éden. Aí quando esse homem peca, aí as coisas começam a ficar difíceis para ele. Mas eu entendo que seria até um propósito de Deus, sabendo inclusive que o diabo ia prevaricar para esse fim. Não é? Porque Deus, ele não... Se o Espírito de Deus sonda todas as coisas no céu e na terra, então com certeza o que tem que ser revelado ao homem está justamente dentro do juízo de Deus, que há de ser manifestado em conformidade com a sua vontade, não com a vontade do homem propriamente dito. Não é? E, porém, uma forma de Deus santificar o homem foi não só trabalhando ele mediante a lei, mas também fazendo com que o homem viesse oferecer resgate à terra e também, diante de todo o trabalho que ele viesse se prover dele, ele oferecesse também o dízimo, a oferta. Por quê? Porque quando ele oferecia o dízimo, a oferta, quer dizer que ele estava dando um sinal diante de Deus que não só ele está desenvolvendo um relacionamento com Deus, mas crendo que a provisão que está sobre o lar dele, sobre a família dele, uma vez que a terra já tinha sido amaldiçoada, vem da graça divina e vem pela relação que ele está desenvolvendo com Deus. Não é isso? E Deus estabelece isso para que ele pudesse não só viver a verdade do reino, mas também fazer menção de que aquele percentual que era oferecido no altar do Senhor, de Deus, era justamente para poder não só manter uma aliança de santidade sobre o povo, mas também manter a prosperidade do povo diante de Deus, diante de um Deus que está zelando dele, porque ele está levando em memorial essa oferta diante do altar, em testemunho não só do trabalho dos levitas e dos sacerdotes, mas também do próprio Deus, que não está cobrando dele uma paga, mas de alguma forma colocou pessoas que viessem representá-los diante de Deus e também serem guiados por Deus, mediante aquele sacerdócio. Né? Então a gente pode até fazer uma leitura do capítulo 18 de Números. Capítulo 18 de Números, a Bíblia fala assim: no lugar santo, disse mais o Senhor a Arão, e eu, eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas aos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Isso terás das coisas santíssimas, do fogo todas as ofertas, com todas as ofertas de manjares, com todas as ofertas de expiação pelo pecado e todas as ofertas, todas as expiações da culpa, que me restituírem, serão coisas santíssimas para ti e para os teus filhos. No lugar santíssimo comerás, todo varão comerá, santidade será para ti. Também isso será teu, a oferta alçada dos dons de todas as ofertas de novilhos, das novidades, na verdade, movidas dos filhos de Israel, a ti e seus filhos e as tuas filhas as tenho dado, por estatuto perpétuo. Tudo o que estiver limpo na tua casa o comerá. Ou seja, até para o sacerdócio se alimentar, só aquele que estava puro, considerado puro, que poderia alimentar
ou se alimentar das coisas santíssimas. Justamente por quê? Porque tudo que o homem come é o que representa justamente a relação dele com o meio onde ele vive. Por exemplo, se o ser humano, por exemplo, está diante de uma televisão, vendo bobagem, ou aprendendo bobagem, automaticamente ele vai passar para a sua geração essas bobagens. Não é isso? Ele vai começar a ver coisas que na prática não tem sanidade para ele se estabelece por meio disso. Por quê? Porque na verdade ele aprendeu a se escarnecer de si mesmo. E uma vez vendo falha no outro, ele quer fazer juízo, como se ele, sob o mesmo extremo, não tivesse propício à mesma postura. E mesmo se não tivesse, o que faz ele achar que o outro tem que se comportar diferente, como se ele tivesse o juízo sobre a vida do outro? Quem tem juízo sobre a vida do homem é Deus. Porém, para que esse juízo se estabeleça em santidade, Deus começou a separar essa relação dos filhos de Israel com os demais, com o mundo. Porém, tinha regulamentos dentro do povo, que dentro da congregação, que o homem tinha que observar. Inclusive, os próprios levitas tinham que observar isso, porque eles recebiam o dízimo dos filhos de Israel, porque era uma forma de Deus não só estar santificando a relação do homem quando a lei era lida e aqueles sacrifícios eram feitos ali para que o homem viesse fixar essas leis, mas também o homem estava desenvolvendo um estado de espírito que haveria de ser formado a ponto dele se tornar um homem vivificante quando Cristo se manifestou e santificou todas as coisas com o sangue de si próprio. Porque o sangue de touros, eles não tem poder para santificar. O próprio apóstolo vai dizer em Hebreus, né? O sangue de touros ele não tem poder para santificar, não. Simplesmente era uma forma de, quando lia a lei, o homem geralmente centralizado, em sua atenção diante do que a lei estava falando, ele procurava não pecar, ele procurava ouvir. Porém, isso não era tudo. Com o passar dos anos, Deus santifica o povo para que ele viesse ter um alinhamento com o reino. E mesmo com a possibilidade dele se prevaricar, a Bíblia fala aqui, no capítulo 18 ainda, diz assim: também falará aos levitas e dir-lhes-á: quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu vos tenho dado, da vossa herança, deis ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Contar-se-ão a vossa oferta alçada como o grão da ira e como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebeis dos filhos de Israel, e deles dareis ofertas alçadas ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada ao Senhor, do melhor deles e da tua parte, melhor deles, a sua santa parte. Ou seja, tinha a oferta das primícias, mas também tinha a oferta da santa parte. Essa oferta da santa parte era dada ao sumo sacerdote. E diante da tenda do tabernáculo, nós tínhamos ali vários levitas que guardavam justamente as portas desse sacerdócio. Não é isso? E, porém, tinha um sumo sacerdote que hoje é representado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se Cristo veio, não é? Assim como os profetas, ele consumou todas as coisas, permitindo que a lei e os profetas figurassem até João, então não tinha como ele permanecer na carne para poder representar o homem mais, porque ele já fez isso. Por isso que ele fala lá no capítulo 16 de João. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então a gente vê, por que não veremos mais a Cristo? Porque já foi consumado todas as coisas. Todos forcejam. E a forma de, se Deus é Espírito, então para poder nos encontrarmos como os verdadeiros adoradores, tem que ser em Espírito e em verdade. Se não tiver verdade, não há Espírito. E para ter essa verdade, precisa de você respeitar primeiramente a Deus, na razão de amar todas as coisas, e seu semelhante como a si mesmo. Ou seja, o diabo não pode fazer contrato para você, nem acordo, querendo te intimidar, porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, fulano de tal vai se dobrar diante de mim, por quê? Porque ele nasceu, então quer dizer, eu tenho arma, eu tenho potencial bélico, eu tenho potencial militar, eu tenho mídia advocatícia e financeira, quer dizer, de alguma forma ele está sobre a terra, ele não tem lugar nenhum para correr, então quer dizer, ele vai ficar intimidado e por isso ele vai fazer a minha vontade. Hoje em dia o diabo faz desse tipo de jogo. Porém, quando ele fala isso, você fala o seguinte aqui, todos forcejam, guarda o que tem para que nem rouba sua coroa. Então ele está falando dizer o seguinte, o Espírito Santo de Deus é que representa Cristo. Porque quando o sacerdócio oferecia o melhor do lagar, diz da seguinte forma,
oferecerá o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e comereis em todo lugar, vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado quando deles ofereceis o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Hoje em dia, o que a gente vê? O diabo, não só além de fazer o homem pecar, ele usa o homem para poder escarnecer do seu semelhante e profanar as coisas dos filhos do homem, aqueles que definem como servos de Deus. E isso não está relacionado hoje somente ao meio cristão, o homem de forma genérica, porque quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não restringiu essa salvação ao cristão, aquele que geralmente tem origem cultural com o povo de Israel, ou qualquer outro povo ali que viesse fazer parte de uma mesma geração dentro daquele povo. Ele não restringiu nós a essa relação, né? A prova diz que no capítulo 1 de João, nós vamos ler lá que Cristo estava no mundo todo e o mundo foi feito por ele, né? Sem ele, nada do que se fez, né? Nada do que existe se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é a Bíblia falando. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade do sangue, nem segundo a vontade do varão ou do homem. Não é isso? E o Verbo se fez carne e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quer dizer, não está restringido. Quer dizer, todos que levantam a mão, aceitam Jesus e crê na verdade do Evangelho, ele tem a mesma possibilidade. Mas ele tem que entender duas coisas. A forma dele se santificar pela palavra, diante de Deus, ter um relacionamento saudável diante de Deus e crescente, é pela palavra. E a palavra tem essa relação com Deus. Inclusive, Deus, quando ele santifica o povo, a gente vai ver que Deus criou o homem. Uma forma de Deus ter, uma das vontades, dos interesses que interessa, assim, um dos motivos pelo qual a gente entende que Deus colocou a mulher como se fosse diante do homem, é justamente para entender que o homem tinha que se entender como homem. E para se entender como um homem, inclusive, não só aquele homem que foi feito primeiro pela essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no reino do céu, que é o primeiro Adão. Mas por meio da mulher veio outros homens, outras gerações, que veio definir etimologias, né? Povos, tribos e línguas. A princípio, podemos dizer que dentro da Bíblia, a princípio você vai encontrar lá a Assíria, a Babilônia e o Egito. Se a gente for ver as características culturais deles hoje, seria negro, vermelho, amarelo, branco. Se for assim, considerar de forma evolutiva, em relação àquilo que nós vamos ver hoje, que toda quebra iônica vai não só gerar cargas de energia diferente, mas também vai ligar ela ao fator neutro, o RH, assim como o DNA, hoje a gente vê que tem o grupo OAB, né? Vamos dizer esse ABO, na verdade, né? E tem o negativo, que geralmente pode ser ligado, né, ao fator restos. Isso aí, a gente pode ver que até na energia elétrica a gente vê que tem esse fator, tem um padrão RST. Você vai ver que tem um padrão RST, ele fecha curto entre eles, da mesma forma que fecha curto se colocar diretamente com o neutro. Então a gente vê que essa natureza que Deus desenvolve está ligado justamente àquilo que ia surgir os novos povos ali mediante aquela mulher. Então quando Deus fala com Abraão e Sara, de ti virá reis e povos, isso já estava acontecendo lá no passado. Deus já estava desenvolvendo essa relação. Não é isso? E como Deus estava resolvendo isso? Começando pelo povo de Israel, mostrando aquilo que foi criado mediante a história da palavra, que é o princípio de todas as coisas. Porque hoje, por mais que, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura egípcia seja uma das antigas, elas são tão antigas quanto a de Israel, elas não é diferente. Porém, a Bíblia ela começa a mostrar para a gente que Deus teve que santificar o povo, teve que trabalhar o povo no processo em que a própria carne, que era limitada, levou ele a confrontar com o seu semelhante. E aqueles que guardavam diante de Deus, de alguma forma, passavam para o meio essa relação, né, de conhecimento que ele já tinha com Deus para o seu semelhante, para aqueles que criam dentre os povos que de alguma forma consideravam ser pagãos. Não é? Porém, quando o próprio povo de Israel se prevaricava, Deus trazia juízo sobre ele. Por quê? Porque a relação de santidade que haveria de estabelecer ali
estava relacionado ao cumprimento da verdade. Prova disso que quando Salomão, diante de toda a sabedoria que Deus deu a ele, que ele prevarica diante ali dos Astarotes, né, que a palavra está falando, né, que ele chega, capítulo 1 de Reis, versículo 11, a gente vê que quando o homem não fecha o ciclo de unidade com Deus, Satanás está sempre jogando as dardas inflamadas para poder ferir essa verticalização dele com o reino do céu, que é a mesma coisa que ele fez com Caim lá no passado. Ele não só fez o homem pecar mediante a mulher, mas começou a tirar do homem justamente a virtude de ter a mente dele alinhada com o reino do céu, mediante a mente do Senhor Jesus, a mente de Deus. E acontece o quê? Que quando o homem peca, ele começa a ficar vulnerável justamente à razão pela qual ele se tornou instável. Porque se ele comeu do conhecimento do bem e do mal, então quer dizer, ele não estava preparado para obedecer a Deus. Porque ele comeu da árvore que Deus proibiu ele comer. Como que ele vai crescer em conhecimento se ele não tem estrutura para poder definir de uma base racional em si mesmo? Quando tem a palavra, você já começa a definir justamente qual que é a sua razão. O ser humano é assim. Quando fala de uma lei X, você pode até entender a lei, pode até ver injustiça nela. Sim, você vai ver. Quando você vê que as pessoas, a legislação, os magistrados estão criando a lei para tirar de você as virtudes humanas, para passar por terceirizar essa virtude sob algum vínculo ligado à ocupação de ofício ou vaidade política, que de alguma forma vai privilegiar um grupo e outro não, e criar um árabe de questão ligada até mesmo à religião mesmo, que a religião acaba sendo o pressuposto de causar intolerância política e religiosa nas nações, inclusive étnica e racial. Isso é uma verdade. Então, quando Deus levanta ali Salomão, né, que é onde é uma sequência, a gente vai ver que já no governo de Salomão, depois que ele faz tudo bonito diante de Deus, no final ele prevarica. Ele prevarica ali e pega justamente mulheres, né, e profana justamente a relação dele com Deus, que diz assim, ó, no capítulo 11 de 1 Reis. Então edificou Salomão o alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amons. Então, quer dizer, a gente vê aqui que tem no mínimo 4 povos que vai representar justamente essa origem de pessoas que saíram da arca de Noé, vamos dizer assim, na qualidade de ser casais, vamos dizer assim. E dessa origem ali surgiram vários vínculos sociais. E esses povos eles continuaram sendo trabalhados aí já nos governos dos juízes, até chegar justamente à consumação dele em Cristo. Porém, Cristo também se manifestou como homem. E depois do último sacerdote humano que veio representar por Cristo, Cristo passou essa autoridade para o Espírito Santo, porque não tem como o homem continuar escarnecendo e tentando usar o homem para poder representar aquilo que de alguma forma, por questão de intolerância política ou racial, o outro vai escarnecer e falar, não é porque ele é branco, ele é mais homem do que eu, mas tem mais Deus do que eu. Não é assim que acontece? Acontece assim hoje, as pessoas fazem questão de mostrar que é isso. Não é? Ah, não, porque Deus não é verdade? Deus é representado por fulano, por ciclano. Não, Deus é representado pelo Espírito Santo. E o reino do céu é forcejado. Não é isso? A verdade é essa. Então eu estou querendo mostrar para você justamente isso. Quando Caim peca, ele está ligado a um ciclo de dependência com a obra das trevas. E Deus veio quebrar isso, quando ele começa a trazer a razão e sanidade para o homem mediante a palavra, que traz juízo e a justiça de Deus. E Salomão, ele prevarica justamente nesse sentido. Por quê? Porque a sequência daquela relação que ainda o ser humano estava subordinado a ela até a manifestação de Jesus. E depois que Jesus veio, ficou diferente em que sentido? Apenas no sentido de que todos forcejam, mas a verdade da palavra continuou sendo a mesma. Não é isso? Porque até então, a Sagrada Escritura não estava pronta. Jesus fala, o Espírito, na verdade, está pronto. Capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é fraca para mim, a carne é fraca para você. Mas o que faz a minha carne fraca, a sua carne fraca, por questão de DNA, cura ou espécie, não faz eu menos homem que você, nem você mais homem que eu em coisa alguma. Né? Até porque quem tem que se valer de um revólver, de uma arma para poder definir quem é Deus, então ele não é Deus, que meu Deus não precisa de arma para poder se estabelecer. Prova disso que diante do rei Ezequias e o governo de Senequeribe, ele mesmo enviou o anjo e matou mais de 185 mil pessoas, sem que esse governo levantasse uma flecha contra os filhos de Israel. Então isso para mim é Deus. O resto é comedor de feijão, defendendo salário e função, agindo sob controvérsia e agravo provocado por interesse privativo de outros,
que vai não só usar da psicologia dele na razão dele sentir promovido sobre um ato de heroísmo, naquilo que ele não conhece qual que é a razão pela qual fulano ou ciclano está sendo acusado disso ou daquilo, outro está de alguma forma confrontando a autoridade dele, não é? Porque eu penso assim, o Estado começa na casa do homem, e para ele ser Estado com seu semelhante, tem que ser o mesmo estado de espírito ao qual todos se subordinam. Isso não faz um maior nem melhor que o outro. Então a gente vai ver que tem essa relação aí em que a natureza do homem leva ele àquilo que ele mais teme. Não é verdade? A morte. Agora, você depende somente de Deus e procura ser um pacificador, você simplesmente vai se estabelecer sob o juízo em que a justiça divina não depende do que o homem pensa, depende do que o homem faz, do que o homem se comporta diante de Deus. Porque ele recebe a paga do que ele faz. Então, se você amedronta, igual a Bíblia fala, se você levar em cativeiro você irá. Se você matar, importa que você seja morto. Né? A Bíblia fala no capítulo 13 de Apocalipse. Deus não faz acepção de pessoa. Porém, a santidade do homem cabe a Deus. Mas para o homem ser segundo o coração de Deus, ele precisa de forcejar e guardar os mandamentos. Ser obediente à verdade da palavra. E Deus, de alguma forma, em seu zelo, ele consegue separar mesmo dentro do povo dele, depois que prevaricou, depois que levantou-se contra o sacerdócio de Deus, porque quando Roboão, Jeroboão e Salomão têm essas atitudes, eles se levantam contra o sacerdócio de Deus, e Deus permitiu que Judá fosse separado de Israel. Não é? E na promessa divina, a própria Bíblia fala nesse mesmo capítulo 11, primeira carta de Reis, versículo 32. Porém, né, vamos começar um pouquinho antes. E aí eles pegou de um vestido novo, pegar um pouquinho antes, 11:29 de 1 Reis, capítulo 11, versículo 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, entrou o profeta Aías, o Silionita. O encontrou o profeta Aías, o Silionita, no caminho, e ele tinha um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou o vestido novo que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino de tua mão, da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as cidades de Israel. Porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é bom, que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos, os meus estatutos. Então Deus, por amor de Davi, ele poupa o reino de Salomão, embora ele tivesse juízo contra Salomão, porque ele se dobrou diante de deuses que vêm representar justamente esses povos que, ainda que informemente estava sendo santificado dentro da congregação de Israel mediante o sacerdócio levítico, mas eles eram oriundos daqueles povos que antigamente foram gerados pelos pecados dos pais, quando Adão prevarica e Eva prevarica. Não é isso? E eles começam a ser usados por Satanás para poder não só danificar a terra, mas também destruir a relação do homem com Deus e com o seu semelhante, porque ele começa a construir para si, em sua autolatria, não só deuses feitos de barro, de madeira, de bronze, mas o próprio homem, muitas das vezes, por se sentir sob o poder de arma, de ofício, ou de leis que possam controlar a humanidade, ele começa a atuar como se fosse Deus. Né? E a própria Bíblia fala: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para executar as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, muitas das vezes, nós não estamos vendo que o alinhamento espiritual da nossa fé está sendo prejudicado por atitudes de demônios, que não só viola
a nossa relação com Deus, mas também impede que nós venhamos ter relacionamento com o nosso semelhante. Quando Deus fala para Caim, Caim, né? Por que está triste o seu semblante? Porque iraste. Não é isso? Se portares bem, não há de ter aceitação para ti, mas se não portares, né, sobre ti compete, sobre o seu desejo compete dominar, compete a ti dominar. Não é isso? Porque o pecado jaz à porta. Quantas vezes Deus está falando para você ou para mim, em muitos outros aspectos, que o pecado jaz à porta, e as pessoas, geralmente, você ou eu, geralmente, acha que, assim, no âmago da nossa alma, quando nós estamos feridos, Deus está sendo injusto, então que aquela situação é injusta. Não é que ela está sendo injusta, porque depende de outros fatores que a gente precisa parar, olhar, orar e vigiar, para não entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca para mim, assim como é para você. E o fato de o diabo, ou o homem, em sua psicologia maligna, explorar justamente essas condições, porque ele sabe que no mesmo limite você pode pecar, porque ele quer fazer uma inversão de personalidade de valor, e isso não faz com que ele seja mais santo que você, nem mais são, não. Só faz com que nós todos temos que ter, primeiro, temor a Deus e respeito ao nosso próximo e amar o nosso próximo de forma semelhante que a nós mesmos. Não é da forma que ele quer, por quê? Porque Deus não quer tirar de você a personalidade nem o caráter. E mártir e salvador é Cristo. Por mais que o poder de entregar o homem, ou a Deus entregar o homem, né, na mão do adversário, por questão de estar no poder de Deus fazer isso ou não, mas isso ainda está no poder de Deus. Mas Deus quer que você viva de vida com abundância. Então a gente não tem que contar com aquilo que de alguma forma leva o homem a escarnecer do seu semelhante, porque na palavra de Deus a gente vê coisas que podem ser possíveis acontecer, não. Elas podem ser possíveis acontecer, mas não é uma constante em relação àquilo que o mal acomete a todos. Porque Deus quer ter com a gente um relacionamento particular e íntimo, onde o reino se estabelece em nós para a glória de Deus. E a glória de Deus manifestada nesse reino não pode tirar de você o caráter de Cristo, porque aquele que já está em Cristo já investiu de Cristo. E Cristo não pode negar a si mesmo. Então você não vai poder negar a si mesmo se você já tem o caráter de Cristo. E isso não quer dizer necessariamente que você tem que ser crucificado. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, porque aquele que está em Cristo tem que andar nas pegadas de Cristo e fazer o que Jesus fez. Não, mas você não tem que morrer na cruz, não. Não é? Então pode ver que até um certo limite sim. Porque senão Jesus não falava, né, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então, quer dizer, a gente não pode querer ganhar todas, não. Tem coisa que o outro, seu semelhante, que tem que se esforçar mesmo. Né? Prova disso que a gente vê que para Deus começar a purificar o povo de Israel, ele teve não só que estabelecer os 10 mandamentos, mas teve que também trazer 10 pragas sobre o Egito. E estabelecido nos 10 mandamentos, a gente vê lá no terceiro mandamento que um mandamento com promessa é honrar seu pai e sua mãe. Porém, esse honrar o pai e a mãe, já no Novo Testamento, a gente vai ver que já tem uma relação com o vínculo da igreja com Deus. Né? Por quê? Porque Cristo ele estabelece essa razão sob uma perspectiva em que, para o homem se estabelecer como filho de Deus, gerar filhos como pai e mães, né, gerada pela palavra de Deus, ele passa a ter uma relação que te justifica justamente em conteúdos em que a gente vai ver lá a Bíblia falando, né? A Bíblia vai estar falando da seguinte forma, vou até fazer a leitura aqui para você poder entender melhor. Jesus falando como que seria nos fins do tempo. Daqui por diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Pensa para você ver. Lá, por que Jesus está falando isso? Porque quanto ao cumprimento da palavra, aqueles que de alguma forma se desviaram dela e não completaram o seu nível de santificação mediante a verdade, ele vai simplesmente causar divisão. Quer dizer, não tem a questão de honrar o pai e sua mãe? Não, quer dizer, hoje quem faz isso é o quem? O Espírito Santo de Deus que representa o sacerdócio de Cristo na Terra. E se ele representa o sacerdócio de Cristo na Terra, então por mais que o pai e a mãe tenham aquela cobertura de leis que, vamos dizer assim, que protege a questão, que eu creio que é certo também, a questão do idoso, a questão da mulher, da criança, isso aí é algo que é útil para o povo. Mas essas mesmas situações aí, são situações que muitas das vezes quer levar para o fato de você ter um afetivo real para o seu pai, para a sua mãe, para a sua mulher, para a sua criança, para os seus filhos,
algo que terceiros quer explorar como base, alienar você para outros interesses. De alguma forma quer escravizar a sua família, né? Você é senhorado da sua família, da sua dignidade, do seu caráter, do seu cônjuge, dos seus filhos para outros fins. Na verdade, é uma forma também, hoje em dia a gente vê que é uma forma dos falsos cristos hoje usar as leis para esse fim. E a gente vê que hoje quem cumpre esse sacerdócio é justamente o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se antigamente o sumo sacerdote ele recebia o dízimo e a oferta, e o dízimo do dízimo era dado ao sumo sacerdote, hoje quem é o sumo sacerdote que está junto ao Pai é Jesus Cristo. E quem é auxiliar dele é o Espírito Santo. E, né, que é o verdadeiro levirato, que veio louvar o Pai em nossas vidas, nos levar a adorar o Pai. Então, quando nós representamos a Cristo, nós representamos a Ele como único mestre e a Deus como único Senhor. E a forma de nós santificar nossas ofertas no altar é justamente manter um vínculo de santidade crescente para que a obra do Senhor venha crescer em socorro do levita, em socorro do estrangeiro que peregrina entre nós, do órfão e da viúva, pessoas que carecem de recursos, segundo a verdade da palavra, e o próprio ministério, porque a Bíblia fala que é digno o trabalhador do seu salário. Então é justo que aquele que trabalha pelo ministério também viva por ele, porque você não está prestando um serviço público para o Estado, não é isso? Nem para governo, você está prestando um serviço, né, de cumprir a missão com a verdade do Evangelho que está relacionada diretamente a Deus e não ao homem. Então não tem como o homem querer fazer disso algo que ele venha controlar para ele poder tirar vantagem política, social ou restringir você, não é? Porque por esses motivos aqui Deus trouxe juízo sobre a geração anterior, né? Não é isso? A ponto de separar as tribos de Israel, né? A tribo de Judá das 10 tribos de Israel, para começar a santificar aqueles que de alguma forma já tinham o coração formado para servi-lo. E as pessoas não veem dessa forma. Muitas vezes elas querem criar divisão. Por quê? Porque o pecado que está sujeito a um está sujeito ao outro. Porém o diabo ele quer fazer o seguinte, ele quer testar se você é menos pecador ou mais pecador. Porque ele quer profanar o seu caráter, a sua dignidade diante de Deus para poder justificar quem? O maligno. Aquele que de alguma forma é propício a fazer a vontade dele. Porque no primeiro não tem temor a Deus, não tem respeito pelo seu próximo e pelo seu semelhante. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por que estará o pai contra o pai, né? O pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra contra a nora? Por esse fator. Por quê? Sua semente é santa, por mais que o apóstolo Paulo chegue a dizer, ó, o homem ímpio santifica a mulher e a mulher ímpio santifica o homem, mas desde que eles se consintam em estar junto. Porque às vezes o cara é ateu, ou então às vezes o cara pertence a outra religião, mas ele não tem barreira para poder desenvolver relacionamento na vida conjugal com a sua esposa, ou a mulher também não. Mas quando há aquela divisão de intolerância político-social, inclusive religiosa, vai causar divisão. Por quê? Porque não há comunhão da luz com as trevas. Né? O joio, ele está ali para poder crescer junto, quem pode arrancar ele sem prejudicar o trigo é o próprio semeador que entende de joio. Então, quando Salomão ele prevarica, ele volta lá no passado, onde a morte novamente começa a pairar sobre o povo de Israel. Não é isso? E estende sobre a vida de Jeroboão. Roboão depois ele vem, separa, causa divisão ali, porque em vez de ele ouvir os anciões que estavam doutos na palavra, Deus já tinha santificado, já estava ligado sobre aquilo que o sacerdócio já tinha santificado aqueles homens para poder aconselhar ele pegou e foi se aconselhar com os jovens da idade dele. Ele pega, causa divisão. A Bíblia fala que era de Deus, por quê? Porque antes o próprio profeta Aías tinha profetizado quando tomou das vestes dele, rasgou em 12 partes, tomou 2 partes e deixou em representação de ser Judá. E tomou as outras 10 partes e passou, né, para ele, para que o filho dele viesse governar. Então a gente vê que Deus começa a separar essas cidades, desde quando Samuel fala assim, cada um vai para sua cidade, quando escolhe lá o governo de Saul. Porém, o processo é um processo longo, até chegar a Jesus Cristo, que veio nascer justamente da tribo de Judá. Por quê? Porque o homem que começou a ser trabalhado, tem um coração mais perfeito diante de Deus, foi Davi. A geração que veio antes de Salomão, o filho, né, que é filho de Davi, que veio prevaricar diante ali das deusas do Sidônio, dos Astarotes, dos Bilcons, não é isso? E também dos Amonitas, dos Moabitas. Então Deus, ele viu que essa atmosfera maligna ainda não tinha sido percebida por aqueles governos que de alguma forma queriam servir a Deus,
tinham temor a Deus, mas achavam que Deus, porque Deus estava abençoando, ele poderia entregar as orgias, a tudo que que o seu semelhante fazia, por conceito de ser um ser humano fadado às mesmas condições. Não é. Se a gente é pilar, Deus quer que você seja pilar da sua geração. Deus quer que você seja luz da sua geração. O próprio Jesus ele fala no capítulo 6 de Mateus, a candeira dos olhos, né? Os olhos são a candeira do corpo. Se os seus olhos for luz, seu corpo todo será luz. Mas se os seus olhos for trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, essa relação de Deus com o homem, ela foi prejudicada ali. Porque havia ali uma promessa, um mandato, em que no capítulo 19 de Números, a Bíblia se estabelece, né, e fala assim, ó, inclusive ele assemelha justamente ao novilho, que está ligado justamente ao sacerdócio. Por quê? Porque diante da tenda da congregação, havia justamente a posição dos cabeças das tribos, né, no sentido norte, leste, sul e oeste. Ó, norte, sul, leste e oeste. Então, ali dentro da tribo, da congregação, a gente vai ver Deus trabalhando justamente a purificação de povos de forma informe. Aquela geração que foi gerada mediante a Jacó. Não é isso? Que veio cumprir o capítulo 7 de Isaías. Sobre a questão lá, né, da geração que vai definir a relação de Deus com o homem, mas também que vai ser gerado ali diante de povos, tribos e línguas, por meio da linhagem de Jacó. Não é isso? E também de Esaú, não pode se dizer de Esaú, né? Porque a Bíblia fala que os publicanos e meretrizes adentram o reino do céu diante de vós, porque eles ouvindo arrependeu. E aqueles que de alguma forma estavam julgando que estavam praticando, nem assim, nem vendo os milagres, estavam, né, dispostos a se arrepender. Então a gente vê que a Bíblia, nesse sacerdócio, ele fala, ó, no capítulo 19 de Números, quando ele estabelece a água da separação, ele começa a dizer justamente, em simbologia do sacerdócio, que era o novilho, como que haveria de ser a santificação desses povos. Não é? Por quê? Porque Deus fez eles para serem a sua imagem e semelhança, porém são povos distintos. Era uma forma do homem entender o seguinte, ó, você é homem, porém, se você acha que você é espírito e não morre, vai acontecer igual aconteceu com Caim e Abel. Abel levantou contra Caim, Caim levantou contra Abel, matou Abel. Quer dizer, ele morre. Por questão de cor ou espécie, o outro também não morre. Quer dizer, não é invisível. Não é isso? Então, quando ele abre os olhos e vê que pecou, ele vê que ele estava nu. Isso prova que o homem haveria de morrer, porque ele estava nu e viu que ele estava nu. E ele só conheceu isso depois que ele comeu do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não tinha estrutura para entender a sua relação. A mulher que permitiu que ele abrisse os olhos para isso. Embora ele, na qualidade de homem, já feito primeiramente, ele não tinha observado isso, porque ele estava ligado diretamente ao Espírito de Deus. E ele não sabia se a mulher estava falando verdade ou mentira, porque a serpente também, a mulher também não conhecia a serpente veio e falou, certamente seria isso como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a gente entende que ela usou de estratégia para poder enganar a mulher, porque o homem não sabia que ele morreria porque ele era homem. E a prova disso que Deus fala com ele antes, ó, o dia que comer certamente morrereis. Não é? Então quando Deus determina as águas da separação é para dizer o seguinte, ó, aquele que originou de você é o homem, aquele que vai sofrer a mutação por questão de ambiente climático, dentro de genoma, ou ecossistema diferente de cor, ou espécie ou linguagem, ele também é um homem. E se você ferir ele te fere, você morre da mesma forma que ele morre também. Né? Porém, Deus, ele determina as águas de separação como as etimologias seriam purificadas diante das águas de separação, justamente para quê? Para que não viesse até aquele joguinho de preferencialismo, igual aconteceu com Diná, diante de Siquém. Do filho de Siquém, quer dizer, ele namorou dela, ele gostou, ele estava todos os dois jovens na flor da juventude, mas aí o pai e os filhos de Israel, acho que teve aquilo ali por profanação da filha. Né? Fez o que fez, mas depois virou costume também diante deles e ter essas atitudes. Do profeta Osés falar, ó, seus sacerdotes são como orla de salteadores que roubam e matam no caminho para Siquém. Ou seja, estava retratando justamente essa relação. Por quê? Porque geralmente a pessoa acha que é o seguinte, a filha pode ser depravada da forma que for, mas ela é mais santa do que os outros. Não estou falando que é o caso de Diná na época, né? Pode ser que na época não seria mesmo. Mas depois disso, à vista da ação de Jezabel e Acabe diante
de Israel quanto àquilo que eles queriam, né? Que eles roubaram a vida de Nabote a ponto de matar ele, que era a herança dos pais dele. A gente vê que são cargas espirituais que acabam adentrando a humanidade e ferindo o conceito de moralidade também dela. Não é isso? Então, as águas da separação é justamente para definir isso. Quer dizer, meu filho tem que pagar por você aquilo que o seu tem que ter conduta, porque amar o próximo não é como ele quer, não, é como a nós mesmos, é como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas, nem a relação entre eu e Deus. Se alguém pode definir Deus para mim e homem para mim, e ele não se colocar na qualidade de homem para poder eu entender que ele está refletindo o mesmo caráter, simplesmente porque ele quer ter juízo sobre minha vida, então ele está deconstruindo falsos deuses. É a mesma coisa ele colocar uma imagem de escultura e adorar ela. Né? Por isso que eu costumo pregar e falar sobre Cristo. Ó, Cristo para mim não é personagem criado pelo homem, é personalidade divina. Que é verdade, a palavra mostra isso. Que se for personagem criado pelo homem, eu não teria motivo de pregar. Não é isso? Porque se ele não ressuscita ao terceiro dia, praticamente eu não teria como crer na verdade, mediante a própria palavra. Porque o que faz a verdade acontecer na minha vida é o fato de a verdade da palavra dele, de haver verdade na palavra e a palavra ter vida em si mesmo. Porque se depender de atitude até do homem, quanto aquele zelo que deveria ter pelo sacerdócio antigo e pela verdade que haveria se cumprir quando o Messias viesse de ser manifestado, ele deveria ter recebido. E a Bíblia fala, e veio para aqueles seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu o direito de ser feito filho de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, da vontade de Deus. Amém? Então, essas águas da separação é justamente para dizer que aquele novilho que era o sacerdócio estava santificando aquelas 4 pontas do altar onde tem povos, tribos e línguas. Ele é egípcio, ele é assírio, ele é babilônio, ele é israelita. Da mesma forma, não muda. A diferença é que a 5ª cidade ficará para a destruição, que representa justamente a relação, vamos dizer assim, da escória, né? Daquele grupo que de alguma forma não vai ficar para salvo, ele não vai ser salvo de alguma forma. Não é? Por quê? Porque se de alguma forma o homem tem um limite para poder se estabelecer diante de Deus, né, diante do seu semelhante, quanto à razão a ser evocada por si por sanidade, Deus também tem um limite também para se estabelecer como Deus na vida dele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Se ele passar desse limite, ele está ferindo quem? A imagem de Deus. Não é isso? E quem dirá a imagem do seu semelhante naquilo que ele é filho e está sendo direcionado pelo mesmo Pai. Então são coisas que não justificam. A santidade ela tem que gerar sanidade no homem. E a sanidade tem que justificar a sanidade. E a sanidade tem que justificar a santidade, vamos dizer assim. Então, falou o Senhor a Moisés, capítulo 19 de Números, e a Arão dizendo, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, diz aos filhos de Israel que tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. Não subiu jugo. Não subiu o jugo, na verdade. E dareis a Eleazar o sacerdote, e atirará fora do arraial e degolará diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o dedo e dele aspergirá sobre a tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os olhos de seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, e com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo carmesim, e os lançará no fogo no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará os vestidos com água, e em água banhará a sua carne, imundo será até tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e porá fora do arraial, no lugar limpo. E estará em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Ou seja, oi, Senhor Isaac, Deus abençoe. Então quer dizer, ou seja, essa água é a água da expiação, ou seja, a água da separação, expiação é, ou seja, aquela bezerra, ela apresenta homogeneidade, né? Porque além de ser um sacerdócio, ela está santificando o sacerdócio. Para que se viu o boi no sacrifício que Moisés estabeleceu? Para santificar o sacerdócio. O novilho era para santificar o sacerdócio. Então a bezerra era faz parte desse sacerdócio, vamos dizer assim. Então ele traz homogeneidade com todos os seus membros do teu corpo, tudo que era produzido nela, tudo que pertencia a ela. E é uma forma de Deus determinar o quê? O povo era santificado não só por
o sacerdócio é santificado não só por questão espiritual, mas espiritual e corpo. E genoma natural. Não é isso? Que hoje quem entende da terra do índio, senão o próprio índio? Na verdade? Então, assim, e a natureza do ser humano, por mais que ele cuida e avança cientificamente, ele tem que ter essa preservação, porque a Bíblia fala para você deixar a terra descansar, a terra tem que ter o seu ano de descanso, não é isso? Até ela gerar de si mesmo, né, e aquelas novidades da terra, né, aquelas vidimas maltratadas, elas, de alguma forma, elas vão gerar por si mesmo, porque faz parte da natureza, igual Jesus fala no capítulo 4, versículo 28 de Marcos, a terra por si só dá seu fruto, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, até que venha a hora de meter a foice, não é isso? Venha a hora da colheita. Então as coisas não mudam para Deus. A relação de Deus é justamente isso. E a Bíblia fala aqui, o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao sétimo dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo até o sétimo dia. Amém? Então a gente começa a entender que as relações hoje em dia, o que o homem deixou a desejar no passado, que hoje faz com que, pelo fato de ele não ter um caráter de espírito formado para poder se estabelecer na vida 2, ele também vai ferir justamente a relação dele com o seu semelhante, porque ele vai criar base de ostentação em que pessoas querem provocar, né, relacionamento em que o juízo dele passa a julgar, fazer com que terceiros tenham parte na vida dele. Né? Aí acontece igual aconteceu com Diná. Ah, não, porque é a minha filha. É sua filha, mas ela não quer dizer que a mãe dela é mais mulher do que a minha. Ou seus filhos é mais homem do que o meu. Existe isso? Por mais que a pessoa quer explorar a unidade, a intimidade do outro, privar ele de relacionamento, para poder dizer que naquilo que você é limitado, faz ele praticamente uma pessoa com virtudes superiores à sua, porque ele está te provocando você em sua limitação e, consequentemente, justificando por meio dos seus erros. Isso não faz ele certo? Faz, porque está explorando a sua condição de homem. Isso acontece hoje até nas legislações que a gente vê aí. As pessoas provocam o seu semelhante com o interesse de justificar por meio do agravo e da amplitude de defesa. Não é isso? Isso justifica por quem tem condição financeira de pagar advogado ainda. Como se o advogado estivesse defendendo você, na verdade, talvez defendendo o sistema dele. Seja por meio de uma entidade ou grupos, de alguma forma, já se provém de certos privilégios, né, de formação acadêmica, graduação, pós-graduação, coisa assim do tipo, inclusive sobre a liberdade justamente de se haver sobre prioridades com alguns serviços e outros não. Então a gente vê que tudo é uma jogada suja, e a gente começa a ver que o diabo está controlando hoje em dia tudo e as pessoas não estão vendo, exceto os que são de Deus, né? Não tem como, por mais que a pessoa peque ou não, tropece ou não, ele vai ficar firme porque ele está com ele. E sobre a Bíblia, Deus abençoe a Cida. Então o que acontece? E sobre a Bíblia, a gente vê que essa verdade que traz pra gente essa comunhão com Deus, ela não tira de você o caráter de Cristo, não. Ela não pode tirar de você o caráter de Cristo. Principalmente uma vez que você já despojou-se dele, e já pode ser, considera que, por mais que você seja falho, a tendência é você chegar à plenitude de Deus. E ser pleno é você fechar as brechas, fechar o ciclo de dependência e de unidade com Deus, para poder o diabo não criar pontas soltas, não ser vítima dos dados inflamados do adversário e, consequentemente, ser destruído por essa vitimização criada, inclusive, no próprio ego da gente, porque na nossa necessidade, nós muitas vezes somos usados, somos feridos e ferimos pessoas. E ferimos pessoas por quê? Porque nós somos humanos, nós somos carne, né? Não é isso? E Deus, ele é tão fiel que em Joel, quando a própria congregação ali, eles começam, a Bíblia fala que o juízo de Deus haveria de vir sobre aquele povo, justamente pelo que ele estabelece no livro de Joel. No livro de Joel, a Bíblia chega a falar sobre essa relação. Diz assim, porquanto eis que naqueles dias, naquele tempo, Joel capítulo 3, versículo 1. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali
Com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, né? E deram um menino por uma meretriz. E venderam uma menina por vinho para beberem. E também tendes vós, e que também tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? É tal o pago que vós me dais? Pois, se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. E cumprindo a palavra, o profeta Joel chega a diz da seguinte forma, no capítulo 3 ainda, no versículo 18. Há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram o sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então as águas da separação vai estar ligadas justamente a essa relação. Por quê? Quando Deus fala, quando o homem concebe, esse é o osso do meu osso e a carne da minha carne, a Bíblia está falando que ele está gerando espírito e vida, porque Jesus fala, minhas palavras são espírito e vida. Então, se osso é seu osso e carne da sua carne, é espírito e vida. Não é isso? E ser uma só carne é espírito e vida. Porém, naquele primeiro relacionamento, o homem tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a mulher ia conceber justamente dessa gestão. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até ser santificado toda essa geração, né, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa da mulher, mediante ao homem. O primeiro homem, do qual foi gerado por Deus, mas que também foi criada a mulher por meio dele, com a mesma carga espiritual. Porém, essa mulher, ela pecou diante de uma promessa, diante de uma ordem que foi feita ao homem. Não se sabe se o homem comentou com ela, porque não deu tempo de comentar, e eu não sei se comentou. Mas entende que, quando ele fala, esse osso é meu osso, a carne da minha carne, está relacionado justamente ao tutorial que ele teve quando ele nomeou os animais, né, os seres criados no quinto dia e os seres criados no sétimo dia. Ele sabia que o macho tinha uma fêmea, a fêmea tinha um macho. E como concebeu que não havia companheiro idôneo, assim como Deus também, juntamente com ele concebeu a mesma informação, então ele passa a trabalhar essa relação ali. E essa relação, ela se desenvolve até o momento em que a mulher é feita. Dali para lá, já é uma relação em que cumpre o que Jesus falou. O reino do céu será semelhante à mulher que pegou de uma porção de fermento e misturou em 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. E quem essas farinhas representam? O trigo. Representa a santidade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo que já estava no fôlego de vida do homem. Que ainda como alma vivente precisava investir da razão. E dessa razão ele precisava de primeiro obedecer a Deus. Então Deus faz com que ele venha se ramificar em povos, tribos e línguas. Passar pelo processo, né, em que ele havia de ser escravo no Egito. Depois disso, esse homem, ele passa pelo processo lá, passa pela conquista da terra que Deus permitiu que ele saísse dela para voltar para ela novamente, que era Canaã, porque ele habitava Canaã anteriormente, antes de ser escravo no Egito. Então aquela geração dos amorreus ali é justamente aquela geração que creu que não morreria, se for dizer bem a verdade, porque amorreus dá muito, por mais que não seja o sentido próprio hoje para a gente poder buscar no dicionário e entender, mas no sentido assim, fonético e de percepção da palavra, amorreu quer dizer que não morre, não é? E se for entender nesse sentido, você vai ver que esse amorreu é aquele que creu que não morre, daquela origem aquele ser humano lá que falou assim, que ouviu a serpente falar, certamente não morrereis. Então se Deus falou que morre, morre. Não é isso? Prova disso que eles ficaram 400 anos lá, os pais tinham morrido, voltaram novamente para o mesmo lugar, já no ministério de Josué, e depois o ministério do juiz, que é um Deus que começou a purificar e trabalhar todo aquele povo diante daqueles povos ali que de alguma forma vieram conhecer a Deus e cumpriu na vida dele já, né, já com o passar do tempo, quando Cristo se manifesta, né, na salvação, no processo de salvação do ser humano, o que foi dito aqui já e a relação que
que Deus estabelece no livro de Atos. No livro de Atos, quando Pedro, né, ele tem a visão, e essa visão, ela precede a relação que Deus vai desenvolver depois entre Cornélio e ele. Não é isso? Que diz assim, E no dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu do céu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atados pelas quatro pontas. E vindo para a terra, no qual havia vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhes disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual a causa por que estáis aqui? E ele lhes disse: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bons testemunhos de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa. E ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se, ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa do Simão Curtidor, junto do mar. Vindo ele, te falará. E logo mandei chamar-te. Bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amém? E Pedro, abrindo a boca, disse: Eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme e obra o que é justo. Amém? Então a gente vê que o cumprimento dessas coisas lá do passado, quando Jesus fala em Joel 3, né? Que haveria de purificar, ele começou a tratar isso aqui, ó, cumprimento já na vida de Pedro. Quando Deus fala: Pedro, tu és Pedro, ele não falou isso à toa, não, gente. Não é? Por quê? Porque Deus estava cumprindo um chamado, um propósito na vida de Pedro. Não é? Porque Paulo se for olhar o ministério de Pedro diante do ministério de Paulo pregou aos gentios porque ele entendeu que de alguma forma a palavra tinha que ser pregada diferente de questão ligada a se esbarrar em questão cultural. Porque era necessário que
por verdade ou por mentira, a palavra fosse pregada, para que hoje nós tivéssemos uma interpretação mais abrangente dessa verdade. Mas sem o alinhamento com o juízo da palavra, a gente simplesmente estará perdendo nosso tempo com juízo desnecessário. Então, quer dizer, Pedro entendeu logo, porque Pedro estava observando a lei, né? Pedro estava observando a lei, então o coração dele ardia pela verdade. Ele não foi chamado, quando eu falo, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificareis minha igreja, não foi à toa. Não foi simplesmente porque Jesus tinha uma vaidade, porque conhecia o coração de Pedro. E Pedro estava disposto sim. Só que tem coisas que, por mais disposição que a gente tem, o propósito de Deus para cumprir na vida do homem, ele vai se cumprir pelo chamado que Deus tem para ele, não pela necessidade dele, porque tem um chamado, querer, né, assim, se exaltar acima da medida da fé que na verdade ele não está preparado para viver, porque Pedro também foi aquele mesmo que não só Jesus falou para ele sobre essa pedra de ficar na igreja, mas aquele que Jesus falou para ele também, ó, afastai-vos de mim, Satanás, que não faz coisas de Deus, não sabe as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por quê? Porque ele foi me mover de uma íntima compaixão para poder falar que começa que não haveria de acontecer nada daquilo com ele. Porque ele, nesse sentido, o amor ele é certo, mas quando o propósito de Deus é maior, então o homem em si, ele não vai fazer isso para louvar o homem, não, vai fazer para louvar a Deus. Então, quer dizer, quando você tiver de louvar a Deus, a pessoa pode criar um método que for para poder te constrangir, criar ponto de aderência com o seu afetivo, para manter o falso afetivo dela, o mídia de ocupação de quem quer que seja, e não vai rolar. Porque Deus te levantou para poder quebrar barreiras, para poder fazer o juízo dele acontecer. E o juízo dele, de alguma forma, tem que se estabelecer para a glória dele, não é para a glória do homem. Não é verdade? E a gente vê que o cuidado de Deus para o homem ele é tão sério, nesse sentido, tão severo, que mesmo diante da cruz, a gente vê os dois salteadores. A cruz para o salteador que estava à esquerda de Jesus tem o mesmo peso para a cruz daquele que estava à direita de Jesus. Porém, ali você vai ver que a manifestação do mal ela continua. Por quê? Porque aquele que estava blasfemando ainda queria que Jesus não só curasse, descesse da cruz e salvasse ele e fosse salvo, mas também blasfemava, né? Então, quer dizer, e o outro se arrependeu. Então, o mal que existe, ele não vai respeitar a cruz, não. É certo se a sua cruz estiver alinhada com a cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, se aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após mim, ele não é digno de mim. Então, se você tomar a sua cruz, você ainda tem que seguir a Jesus. Porque se você estiver seguindo Satanás, seguindo coisas que não têm alinhamento com o reino de Deus, você continua no pecado, continua na prostituição, no adultério, da mesma forma. E fazendo o que é desagradável a Deus. E diante da cruz você continua blasfemando o nome do Senhor do mesmo jeito. Porque a cruz que tem um valor para a salvação em Cristo é uma. E a cruz que tem para salvar, a cruz que o homem de alguma forma não vai fugir dela, assim como foi também o outro ladrão, né, que foi solto quando falou solta Jesus Cristo ou Barrabás, né, o mesmo Barrabás, vai ser o mesmo que o homem vai ser usado na sua carnalidade para poder sustentar as mídias públicas sociais aí, ó, as vaidades que as pessoas estão vendo aí, né, o descaso, o despropósito. Então a gente vê que a cruz é a mesma, o juízo é o mesmo diante do homem, pecador e falho. Porém, a forma dele interagir com a sua condição de ser nascido da água e do Espírito, conhecer Deus no seu caminho, ser socorrido por Deus em tempo oportuno, depende justamente de que ele venha crer nisso, ele venha ter compromisso com isso, ser compromissado com isso. E respeitar justamente o vínculo de amizade que ele tem com Deus e de salvação que está estabelecida no sangue de Cristo pela verdade do Evangelho. Se não haver isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer o que os demais fez. Ele vai ainda quando vier a crucificação, ele vai blasfemar. Porque o diabo faz isso. Ah, mas você não é mesmo filho de Deus? Ah, aí vai voltar no passado. Ô Caim, se você se comportar bem, não vai levantar seu semblante, porque o juiz de Deus ele vem de forma misericordiosa, amorosa. Deus não queria que ele matasse Abel, mas ele queria que ele tomasse uma atitude em si mesmo. Por quê? Porque o diabo, que estava pairando sobre aquela condição rudimentar da mentalidade dele, de Caim na matéria, não permitiu ele ver o reino do céu, as coisas que estavam acontecendo lá em cima. No livro de Daniel a gente vai ver essa briga, né, entre os anjos que estavam ali protegendo também povos os língua, medos e os persas, né? E a Bíblia fala sobre Miguel, aquela relação toda ali. Então a gente vê que o alinhamento do reino do céu sobre a nossa vida, ele é real. A gente que geralmente se deixa levar por as nossas necessidades imediatas, de ter a necessidade de se prover do alimento, se prover do lar, um relacionamento saudável,
né, de uma profissão promissora, algo assim do tipo, sim, isso é bom, mas se não tiver alinhamento, você não santificar os seus haveres, segundo a verdade da palavra, ao altar do Senhor, isso não vai ter nenhum valor para você, porque você vai estar permitindo que o seu bem seja danificado, o seu vinho seja danificado, o seu vinho seja desperdiçado, o seu azeite seja danificado, e vai dar o que é santo aos cães e pérolas aos porcos. E depois que vier despedaçar, destruir sua vida, você vai querer apontar o dedo para outro, então falar, seu Deus, o Senhor não me ouviu? Não, para ter relacionamento de filho com Deus e viver acima viver uma fé acima da média e fazer nova todas as coisas, nós que temos que crer que o Pai que nos direciona, Ele sabe o que está fazendo, Ele tem poder sobre todas as coisas. E a obediência a Ele é que define justamente essa relação de nós muitas das vezes não ter que dar soco em ponta de faca, não ter que pagar para ver a relação que Satanás tem com o império das trevas, que é matar, roubar e destruir. Que é tirar de você a vida e a abundância que Deus preparou para que você venha possuir ela em Cristo. Porque muitas das vezes é o que mais nos aflige hoje em dia, é aquilo que aflige também o mundo. Mas sem o conhecimento da verdade e sem a aplicabilidade real dela, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós vamos fazer a oração ao Senhor e com fé em Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você que está ouvindo essa live a apresentar o seu pedido de oração. Quero aproveitar também e pedir também que você me ajude em oração também, mediante o meu ministério. O Ministério é Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal, ou Ministério Batista Universal. Ela tem finalidade de pregar a palavra de Deus mediante uma finalidade coesa, né, com a ação do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E tem os projetos sociais que estão relacionados a eles aí, que são justamente o vínculo em que, né, Deus colocou em meu coração para me estabelecer no meu ministério, como quem tem um chamado para cumprir em Deus e prestar também contas dessas coisas diante de Deus, não é isso? E, consequentemente, né, louvar o Senhor em todos os sentidos, em todas as coisas, em tudo aquilo que de alguma forma são virtudes que Ele tem me dado e tem não dado só a mim, mas todos aqueles a qual Ele acrescentar a este ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você coloque diante do Senhor a sua família, né, seus filhos, o seu lar, o seu trabalho, a sua profissão, e também, né, e pede também a libertação do seu adversário, né, porque o seu adversário, geralmente, a gente não sabe qual que é o vínculo, né, que o nosso inimigo, ainda na pessoa do homem, possa estar alimentando em si, inclusive, sobre a mentalidade dele, que às vezes é um Caim da vida aí, Deus às vezes está tentando quebrar, mas graças a Deus por Jesus Cristo que todos fossejam, né? E o nosso Pai nos socorre em tempo oportuno. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor nesta manhã, para pessoas que de alguma forma estão ouvindo. E para mim, a maior vantagem disso é saber que, ainda que seja um pecador que se arrependa, vai abrir festas no céu. E o Senhor estará trazendo a provisão do teu reino e a salvação sobre a vida dele. E o ministério do Senhor vai se estabelecer em Cristo, porque é o Senhor que é a verdadeira casa, a habitação que viemos buscar ou nos recorrer a ela, no cumprimento de Ageu. Que a nossa própria casa, material, carnal, fraca e falha, não é que o Senhor nos tem para nós. É aquela que o Senhor estabeleceu em Cristo, cuja habitação é o próprio Espírito Santo. É uma das moradas, ou todas as moradas que tem no seu reino. E que viemos nos investir dessa morada, com verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade. E em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que você vai de encontro a essa pessoa, ao pedir de oração dela, seja ele qual for, porque eu sei, Pai, que ele tem uma necessidade, assim como nós temos. Não é questão em caráter de adivinhação, porque a natureza do homem em si já aponta as suas necessidades, as suas utilidades, as suas fraquezas, as suas limitações, e peço ao Senhor que o Senhor venha nos suprir justamente daquilo que traz a proporção da fé e do juízo, que faz com que viemos estabelecer diante dos seus propósitos com santidade, com sanidade e com, ó Deus, um espírito formado pelo Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada pedido de oração. Haja, ó Deus eterno, na vida espiritual daqueles que precisam de ser libertos de opressão, de espíritos malignos, de vício, de drogas, de bebida alcoólica, de prostituição, de adultério. Pessoas, ó Deus, que de alguma forma estão ouvindo essa oração, diferente de qual fator, mas eu não quero dizer aquilo que passa pela mente dela, porque não compete a mim sondar o espírito, a mente dela, mas o Senhor. E a verdade da palavra que se estabelece nela já é o suficiente para poder ligar no céu diante da necessidade, a qual faz ela estar não só sendo assistida pelo Senhor,
assim como eu também estou sendo assistido, mas também está unido para poder que ela, no nome de Jesus, em razão de apresentar o pedido dela, a qual só o Senhor pode trazer a provisão do teu reino com a tua justiça. Nos preenche com o teu amor, com a tua justiça. Faça com que em nosso coração venha brotar águas vivas que saltem para a eternidade. Reine em nossas vidas e em nosso coração, de modo semelhante com que eu desejo que o Senhor também reine na vida do meu vizinho, seja da esquerda, da direita, os da frente, ou do fundo, ou os da tangente, que são mais próxima ou distante, abaixo ou acima, que haja lugar no coração dele para a presença do Senhor, e haja arrependimento também, e quebrantamento, para que a justiça do Senhor se estabeleça por um ato de misericórdia. Vai na extensão do teu poder, Deus, cobrindo cada um com o teu manto, com a tua santidade, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu quero te agradecer, você que participou desta live, que Deus abençoe você. Assim que Deus permitir, novamente eu estarei falando algo sobre a palavra de Deus, talvez em alguns momentos usando um tempo mais curto, né? Porque muitas das vezes a gente quer pregar a palavra, mas a gente quer ver milagres. Eu sou o tipo da pessoa, eu quero ver milagres, mas eu quero ser útil por aquilo que Jesus fala, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida, o alimento que permanece eternamente, a qual o Filho do Homem usará. E a gente entende que esse alimento é a palavra de Deus, que nos dá sustentabilidade espiritual para poder esperar do Pai a relação que nos santifica, que nos faz aptos a gerar os frutos, e os frutos em abundância, como parte, né, como vara de uma videira, da videira que é Cristo. E essa finalidade. E sabemos que se somos vara de uma videira que dá frutos, seremos limpos para gerar mais frutos. E nisso vai ser glorificado Deus em nossas vidas. Então, eu não sou o tipo de pessoas que prego muito aquela questão da cura. Eu prego a questão da cura pela palavra. É isso? Porque às vezes as pessoas pensam, é só orar para ser curado? Não é só isso. Porque a gente vê que há vínculos com a palavra, que vai ser definido o juízo do homem e suas atitudes, pela falta de compromisso com Deus. Pecados. É igual o homem que ficou 38 anos sobre uma cama, diante do tanque de Betesda. A Bíblia fala que ele fora curado por Cristo, e quando ele encontrou com Cristo novamente, ele falou assim, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. É isso? Há pessoas que, nasceu cega, ele falou assim, e isso aí, Senhor? Não, isso aí não foi nem por causa da mãe e do pai ter pecado, mas foi para que fosse manifestada a glória de Deus. Então, caso a caso tem um caso. Não é isso? E todos eles é para a glória de Deus, é para a louvor de Deus. Porém, tem coisas que, para que haja uma consonância, uma harmonia, né, para que Deus seja louvado e adorado na sua vida, e você gere frutos saudáveis em sua geração, você tem que alinhar a sua fé, o seu comportamento, a sua conduta, o seu caráter com o reino do céu, com a verdade da palavra e a unção de Cristo Jesus. Amém? Para que você não só venha gerar frutos, mas venha gerar frutos abundantes, para que Deus seja glorificado em plenitude de poder em sua vida. E é isso que eu quero que seja, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe você, derrama a paz que excede todo entendimento sobre o seu lar, sobre a sua família, vem destruir todas as barreiras, todos os laços criados pelo inferno, todo ponto de aderência que Satanás tem criado pessoas para poder escravizar ou senhorar da sua personalidade, do seu caráter, ou criar ciclos de dependência nocivos, com capital de giro ligado à autarquia, questão que o homem de alguma forma está espreitando o seu trabalho como se fosse recurso, ou tivesse algum senhorio sobre você, se assenhorar de você sobre qualquer tipo de argumentação. Mas porque eu penso o seguinte, o homem ele trabalha para sustentar a sua casa, ou ele vende a força de trabalho dele, a mão de obra dele, não a dignidade, nem o caráter, nem sua autoridade de família. Amém? E nem de pessoa. E muitas das vezes há uma inversão dessas coisas, no meio de certas chantagens. Então não deixe Satanás danificar seu vinho nem seu azeite, nem tomar o que é santo, nem suas pérolas aos porcos. Que Deus repreenda esses espíritos de demônios, né? Porque muitas das vezes a gente vê que o homem cai, não é porque Deus derrubou ele, porque o diabo estava nele, estava fazendo ele sofrer uma dependência tão forte que na ação do Espírito Santo, essa pessoa vai cair por terra. E como não tem uma manada de porcos para aquela legião pedir autorização para entrar e despencar no espenhadeiro, aqueles demônios vai caçar pessoas mais sujas, né? Vamos dizer assim, que o porcos, por mais que seja purificado diante do que foi dito ali em Atos, quando Pedro tem aquela visão do que é lençol, mas ele é considerado um animal sujo, inclusive em relação ao costume, né, alimentar do povo de Israel no passado, mas é uma forma de Deus simbolizar que aquele que está sujo, suja-se mais, aquele que está limpo, limpa-se mais, que Deus vem permitir que nós, que estamos buscando a presença dele, venham estar mais limpos pela palavra, não é mesmo? A honra e glória do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tenha um excelente dia, que Deus abençoe você, e convido você a estar sempre comigo aqui, buscando a presença do Senhor,
E se puder participar ou entrar novamente, né? Algum dia para poder participar da live com a gente, você já está convidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenha um excelente dia.